Quarta-feira, 10 de outubro de 2018, está entrando no ar mais uma edição do Bom Dia News, pela sua O Dia TV, canal 23.1, a sua rede TV no Piauí. E os principais destaques da versão impressa do jornal Dia de hoje são: os principais partidos de oposição, PSDB e PSB, perdem 2 cadeiras na Assembleia Legislativa. Agora, os partidos passam de 6 para 4 cadeiras dentro da Casa Legislativa. E a propaganda eleitoral irregular foi a campeã de denúncias durante o primeiro turno da campanha eleitoral. Ao todo, foram 57% de denúncias de propaganda ilegal, de um total de 497 denúncias formalizadas. E mais, Dia das Crianças e o comércio espera aumento de 5% nas vendas. Essa projeção é considerada otimista se comparada ao mesmo período de 2017. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal Dia, líder em credibilidade. E o percentual de eleitores que não compareceu às urnas no último domingo foi considerado muito alto. E para esses eleitores, vale lembrar que existe um prazo para que eles justifiquem a ausência. Confira na reportagem de Maiara Martins. O requerimento de justificativa eleitoral pode ser retirado gratuitamente na página do Tribunal Superior Eleitoral, nos cartórios eleitorais e nos postos de atendimento ao eleitor. Ele deve preencher o formulário dizendo o motivo que impossibilitou a votação. O voto na legislação eleitoral brasileira, ele é obrigatório. Portanto, se o eleitor, por alguma razão, deixar de votar, ele terá que necessariamente justificar o seu voto. Essa justificativa é feita através de um requerimento de justificativa. O eleitor poderá levar esse requerimento já preenchido e no dia da eleição, no horário de realização das eleições, ele pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral e apresentar sua justificativa de voto. Se porventura ele não tiver também a possibilidade de fazer essa justificativa no dia das eleições, ele ainda terá 60 dias após a realização das eleições para justificar. Neste caso, ele poderá se dirigir a qualquer zona eleitoral, a qualquer cartório eleitoral, com esse mesmo requerimento de justificativa preenchido e levando a comprovação de que no dia das eleições ele não estava no seu domicílio eleitoral. A justificativa é válida somente para o turno em que o eleitor deixou de comparecer às urnas no dia da eleição por estar fora do domicílio eleitoral. No primeiro turno, no Piauí, 15,1% do eleitorado do estado deixou de comparecer às urnas para escolher os seus representantes. Ou seja, mais de 372 mil eleitores do estado devem apresentar a justificativa para a Justiça Eleitoral. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral disponibilizou 7 postos de justificativa para os cartórios eleitorais. O eleitor tem até 60 dias após o dia das eleições para justificar o não comparecimento. Caso contrário, pode sofrer punições. Se não fizer, tem imposições legais, ele responde à multa. E se for 3 eleições consecutivas comprovado a não votação e a não justificação do voto, ele terá o seu título cancelado. E uma vez cancelado, o título tem efeitos na vida civil. Ele não poderá abrir conta bancária, não poderá tomar empréstimo bancário, não poderá tomar posse em concurso público, enfim, tem uma série de restrições na vida civil. E a gente continua a falar sobre política com o João Magalhães, o editor de política do Jornal Dia. Bom dia, João. Bom dia, Cariete. Bom dia a todos. Bom, João, nesse momento que muita gente se pergunta, algumas respostas já foram dadas, né, de alguns partidos, mas o que muita gente se pergunta, quem serão os apoiadores de Bolsonaro e quem deve apoiar Haddad e quem ficará neutro, né, nesse segundo turno. A gente já tem algumas respostas, não é isso? Ontem mesmo foi divulgado algumas. Isso mesmo, o Partido Progressista, por exemplo, que elegeu aí 37 deputados federais, lançou uma carta propondo a neutralidade da sigla no segundo turno, embora diretórios regionais, diretórios estaduais do partido já tenham aí começado a se posicionar nessa eleição. No Rio Grande do Sul, por exemplo, Ana Amélia, que foi vice de Geraldo Alckmin,
já declarou apoio à campanha de Jair Bolsonaro, do PSL. Acredito também que em outros estados, principalmente no Nordeste, é quase que natural que a sigla, os diretórios regionais da sigla, apoiem aí Fernando Haddad. Então, o Partido Progressista vai estar bem dividido. Toma essa, na verdade, uma estratégia política de até mesmo não acirrar os ânimos internos na sigla por conta de uma eleição presidencial, se propondo aí a ficar neutro e liberando aí os diretórios estaduais para se posicionar da melhor forma possível e a partir do ano que vem, garantindo uma posição confortável para ano que vem estar ao lado do futuro presidente. Se estiver na presidência da República, o partido tentar dialogar e alcançar espaços de poder na administração. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, também já declarou... De Roberto Jefferson. De Roberto Jefferson, de Cristiano Brasil, também declarou apoio a Jair Bolsonaro. Assim como o PSOL, partido que sempre milita no espectro da esquerda política brasileira, já declarou apoio a Fernando Haddad. Então, nesses primeiros dias aí, ao decorrer dessa semana, com certeza, mais siglas vão tomar uma decisão. Se apoia um candidato, se apoia o outro, ou se vai manter a neutralidade da sigla. Agora, o Ciro Gomes, do PDT, informou que ele vai divulgar hoje, não é isso? Agora, tradicionalmente, o PTB caminha junto com o PT. Você acha que isso deve se repetir? Eu acredito que sim. Como você mesmo falou, o PDT também milita nesse espectro aí da esquerda política brasileira. Ciro Gomes e Partido dos Trabalhadores sempre foram aliados. O PDT, muito mais aliado ainda do Partido dos Trabalhadores, sempre esteve presente aí nos governos Lula, Ministério do Trabalho, né? Sempre. Dilma Rousseff, principalmente nessa área do Ministério do Trabalho. Então é natural aí que o PDT declare apoio a Fernando Haddad. Mesmo que, por acaso, o partido não venha a declarar apoio, que é muito difícil acontecer, mas provavelmente o próprio Ciro Gomes já disse, né, já aderiu à campanha Ele Não, e disse que não apoia de forma alguma Jair Bolsonaro. Então é mais do que natural que o PDT confirme aí esse apoio ao candidato petista. Agora, o PSDB, né, do ex-candidato Geraldo Alckmin, a gente não sabe ainda qual será o posicionamento oficial, mas já sabemos de algumas figuras importantes do partido. Por exemplo, o ex-presidente FHC, antes mesmo do início, né, do fim do primeiro turno, aliás, do início da campanha, ele já havia ventilado que numa polarização Bolsonaro-PT, o certo era o PSDB unir forças com o PT, inclusive, para derrotar Bolsonaro. Por outro lado, Dória, que foi para o segundo turno, está concorrendo ao governo de São Paulo, já declarou apoio ao Bolsonaro. Você acha que o PSDB deve sair dividido, assim como o PP? O PSDB sai muito fragilizado dessa eleição geral, né? E aí nós temos dois nomes interessantes. Fernando Henrique Cardoso lidera uma ala, vamos dizer, mais ligada à social-democracia no partido, que vem desde a década de 80, da década de 90, num modelo, uma certa coerência ideológica dentro do partido, que é a social-democracia. Por outro lado, João Dória, que vencendo as eleições para o governo de São Paulo, se consolida aí como a principal liderança do partido. Afinal de contas, Geraldo Alckmin, ano que vem, não terá mais mandato, José Serra também não tem mais a força, a expressividade política que já teve. Fernando Henrique Cardoso, apesar de ser uma figura importante no partido, também não tem mais poder de decisão, vamos dizer assim. Então, João Dória, caso vença as eleições para o governo de São Paulo, vai ser, sem dúvida nenhuma, a principal liderança do partido. E provavelmente que o partido saia um pouco dividido, porque o PSDB tem aí em seu grupo essas duas linhas, uma mais ligada à social-democracia, que vem aí desde a década de 90, a questão do Plano Real, dos projetos sociais, dos programas sociais, que foi o PSDB que lançou lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e agora também, nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá, ele também tem uma ala que meio que se radicalizou nesse espectro da centro-direita, né, e às vezes, inclusive, defendendo bandeiras da direita. Então, é natural que o partido também saia um pouco dividido. A gente também tem Amoedo, que já se posicionou ontem, não é isso? Esse posicionamento dele foi muito parecido com o que o PDT deve adotar. O Amoedo disse que não apoia nenhum dos candidatos, embora tenha dito com todas as letras que Fernando Haddad defende exatamente o contrário do que ele imagina, ou seja, ele não vai apoiar ninguém, mas não recomenda voto a Haddad. Mas apoia menos ainda o PT. Exatamente, o que é quase que uma bandeira branca para os seus aliados apoiarem
o adversário, já que são apenas 2 candidatos. Se você diz para não votar em um, automaticamente você já está sinalizando um caminho para votar no outro. E ele é o Amoedo que teve um percentual muito alto, considerável de votos. Com certeza. A gente tem a Marina Silva. Marina que se queimou bastante, a gente sabe, quando em 2014 resolveu se posicionar a favor de Aécio Neves na campanha. Você acha que ela vai cometer esse possível equívoco novamente, se posicionando agora? Até porque o perfil dos eleitores da Marina é bem diferente do perfil de eleitores de Bolsonaro. É verdade. Na verdade, o perfil do eleitorado da Marina agora ficou até complicado de dizer, porque o eleitorado dela reduziu bastante, né? Uma líder política de expressão no país, mas que saiu aí de 20 milhões de votos para ter uma votação muito pequena nesse ano, menor, inclusive, do que candidatos como Cabo Daciolo, né, que não tem representatividade política, embora seja um candidato que merece respeito, mas representatividade política ele não tem partido político, enfim. Acredito que a gente precisa aguardar muito, até porque a candidata Marina Silva, ela não tem demonstrado uma certa coerência nos seus posicionamentos, talvez por isso hoje ela paga um preço bem caro. Os resultados das urnas nos últimos domingos confirmam esse preço alto que ela está pagando. E aí, então, fica um pouco complicado. Embora que se tenha certeza que o seu eleitorado certamente não se relaciona, vamos dizer assim, politicamente com os ideais políticos de Jair Bolsonaro, fica meio complicado para a gente adiantar essa informação. Se ela vai declarar um apoio à Haddad, tendo em vista que ela tem muitos problemas, inclusive já demonstrou que problemas pessoais com o Partido dos Trabalhadores, sua ex-sigla, e essa relação, então, ela não é muito sadia. A Marina Silva não mantém uma relação de diálogo muito saudável com o Partido dos Trabalhadores, que é seu ex-partido. Álvaro Dias e Henrique Meirelles. Álvaro Dias é um caminho natural, principalmente pela questão da localização na região sul do país. Jair Bolsonaro tem uma presença muito forte. Álvaro Dias fez a sua campanha eleitoral batendo muito no Partido dos Trabalhadores, então, se ele declarar apoio a algum dos candidatos, o natural é que seja Jair Bolsonaro. E o Meirelles? O MDB tende a não se posicionar por conta da sua estratégia, que sempre se demonstra muito parecida com a que o Partido Progressista está tomando agora. Libera suas bancadas e aí no ano que vem vê o que consegue fazer com a sua presença no Congresso Nacional. Agora a gente tem o caso do PSTU, que é um partido de esquerda, que ao longo dos anos, desde o início do governo Lula, vem fazendo críticas muito ferrenhas ao PT. Porém, a gente sabe que o PSTU também participou da campanha do Ele Não. Você acha que o PSTU se posiciona de que forma? Pelo histórico político do PSTU, ele deve manter a neutralidade, não recomendando voto a Jair Bolsonaro. Eu falo isso porque o PSTU foi o único partido da esquerda política brasileira que não aderiu, por exemplo, à campanha do Lula livre. Enquanto o PSOL, o próprio PCO, que é bem radical, vamos dizer assim, na esquerda, aderiram a essa campanha do Lula livre, e o PSTU preferiu chamar a atenção para que, em vez de aderir à campanha Lula livre, aderiu à campanha Fora Todos Eles, né? Então, o partido demonstra que não tem aí uma boa relação política, não tem muitas condições políticas de aderir a uma campanha presidencial do Partido dos Trabalhadores, mas certamente, pela própria questão ideológica, com certeza está muito distante de Jair Bolsonaro. Então, acredito que até para manter a coerência nos últimos posicionamentos do PSTU, ele não deve apoiar nenhum, embora deixe muito claro que não dialoga, que não apoia de forma nenhuma Jair Bolsonaro. Ok, cai no mesmo exemplo de Amoedo, que não apoia nenhum, embora afirme com veemência que é totalmente contra o Partido dos Trabalhadores. Exatamente. A pequena diferença é que o Amoedo não tem uma base política tão ideológica quanto o PSTU, que é um partido que, de fato, mantém um grupo político ideológico, discussões ideológicas bem coesas. Ok, a gente vai continuar acompanhando aí o posicionamento dos partidos e ex-candidatos à presidência e do eleitor também, né, João? É verdade. A eleição é dia 28 de outubro e até lá tem muita discussão. Pode ter certeza que também tem muita negociação para ser feita. Tá certo. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o BR-Obró e de que forma o calor excessivo prejudica os animais domésticos. Não saia daí!